Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos sequência a mais um tema que envolve heranças espirituais. Falaremos sobre espíritos de morte, que percorrem e ceifam vidas de várias formas, passando pelas gerações de uma mesma família. Mortes repentinas, prematuras, onde foge a natureza e a ordem dos acontecimentos. Mortes por acidentes, suicídios e homicídios. Você conhece pessoas que passam por situações assim? Essa é uma característica presente em sua família? O que leva espíritos de morte a entrarem e terem permissão de Deus para agir em nossas vidas? O mundo espiritual é regido por leis e princípios criados por Deus, antes mesmo dele criar o universo. Quando os 10 mandamentos foram descritos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17, já existiam no coração de Deus, e tudo o que ele criou já era regido por essas leis e princípios. E no versículo 13 desse mesmo capítulo está escrito: não matarás. Toda vez que esse princípio é quebrado, Satanás, o oportunista, se aproveita da situação para invadir as famílias e cobrar cada centil do sangue por elas derramado. No mundo espiritual, o sangue é a moeda de troca. Antigamente existiam os matadores profissionais, que eram contratados para assassinar pelos mais variados motivos: heranças de família, vingança, adultério. E nos dias atuais, muitos nem contratam matadores. Eles mesmos se encarregam de sujar suas mãos de sangue e assassinar pais, filhos, avós, cônjuges e namorados. Muitos cometem assassinatos durante roubos e furtos, e também através do aborto. Este último teremos um esclarecimento à parte na próxima semana. Porém, vale a pena ressaltar que o ato do aborto envolve a pessoa de várias formas e pode atrair sobre sua vida os espíritos de morte. Você pode não ter praticado o aborto, mas pode ter incentivado, financiado, conduzido a pessoa até a clínica, cuidado dela após o ato. Pode ter comprado medicamentos abortivos, como a pílula do dia seguinte, ou você pode ter usado o DIU. Pode também ter em sua família parteiras ou médicos que faziam ou fazem abortos. O espírito de morte entra nas famílias por um acidente provocado por uma imprudência no trânsito. Enfim, meus amados, sempre que há derramamento de sangue promovido por alguma dessas formas, abre-se no mundo espiritual uma porta de entrada para espíritos de morte cobrarem o sangue. Se na sua família há casos de morte que passam de uma geração a outra por doenças repetitivas como câncer, infartos, esgotamento emocional, mental, loucura, acidentes frequentes, mortes prematuras, certamente são ocasionados por derramamento de sangue. Para que se possa impedir a continuidade dessas mortes conduzidas por esses motivos, é necessário a confissão dos pecados, seguido do arrependimento e da renúncia, para que seja desligado no mundo espiritual a culpa de sangue e seja da mesma forma removida e cancelada. Em alguns casos, como o aborto, por exemplo, são praticados de forma que os familiares não têm conhecimento se a sua avó, bisavó o praticou. Sendo assim, você deve renunciar, ainda que não tenha certeza, pois oração nunca é demais. Na Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor e que os demônios estão ao nosso derredor, um pouco mais longe.
rugindo como leões e buscando a quem possam tragar. Os anjos estão pertinho de nós, nos protegendo, como se estivéssemos em uma bolha, e os demônios, mais afastados, tentando furar essa bolha de proteção para nos atingir. E a única forma que isso é possível é através do pecado, e é o homem que permite essa entrada. Um exemplo simples para você entender a respeito do poder de atuação dos demônios em sua família é através do exemplo da sujeira que um cachorro produz e as moscas que sentam sobre elas. O que atrai as moscas é a sujeira do cachorro, o mau cheiro. Nesse exemplo, a sujeira do cachorro é o pecado e as moscas são os demônios. De nada adianta você tocar as moscas, jogar inseticida, porque essas morrerão. Mas se você não remover a sujeira e deixar o local limpo, cheiroso, outras virão. Quero dizer com isso é que o que nos livra do ataque e influência dos demônios é o arrependimento, a confissão, a renúncia dos pecados cometidos pelos familiares e por nós mesmos. Não adianta você querer confessar direto para Deus, pois Ele sabe de todas as coisas, está em todo lugar. Ele viu o que você fez ou o seu familiar fez. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A confissão e renúncia deve ser feita com base nessa passagem da Bíblia. E a uma pessoa que esteja apta, como por exemplo o seu pastor, um conselheiro da sua igreja, um libertador, e como diz na Bíblia, um justo, para que na autoridade do nome de Jesus, esse espírito de morte que veio através de derramamento de sangue, perca o poder de atração em sua vida. E por que deve ser assim? Em cumprimento ao que Jesus nos disse, meus irmãos, está lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 18 a 20. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. É preciso que haja a concordância por parte de quem está ouvindo a confissão, para que este desligue a pessoa do mundo das trevas e a ligue no mundo da luz, onde reina Deus, o nosso Pai, e Jesus, o seu Filho. Reflita sobre as situações de derramamento de sangue abordadas hoje e analise a sua vida e a vida dos seus familiares. Espíritos de morte causam mortes e esterilidades em todas as áreas da nossa vida, bem como a profissional, a afetiva, a financeira. Gera bancarrota, deixando morte e destruição por várias gerações, até que haja o arrependimento, a confissão e a renúncia, seguida da oração de concordância e desligamento. Hoje ficaremos por aqui e estamos à sua disposição para esclarecimento de suas dúvidas, pedidos de aconselhamentos feitos através do seu contato conosco pelo direct do Instagram Ministério Zoe CG, onde teremos uma imensa satisfação em poder te ajudar através de aconselhamentos que te conduzam à cura e libertação.
terça-feira da semana que vem, às 12 horas, abordaremos sobre a sequência desse assunto polêmico e importante para nossas vidas. Compartilhe com seus amigos, familiares, deixe o seu like, comentários e pedidos de oração. Um forte abraço, até a próxima terça às 12 horas, em nome de Jesus. Amém.